Olá, seguidores do Liberal. Eu sou Eva Pires e hoje a gente recebe o prefeito de Belém, Igor Normando, para falar um pouco sobre os tópicos mais solicitados pela população, fazer um balanço de 2025 e, claro, saber o que a gente pode esperar para 2026. Prefeito, muito obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prefeito, a gente vai começar falando justamente sobre esse balanço de 2025. Como o senhor avalia, o seu primeiro ano de mandato? Quais foram os principais desafios e quais foram as principais conquistas que o senhor quer destacar? Olha, primeiro dizer que o ano de 2025 foi um ano duro, um ano de muitos desafios na cidade. É o primeiro ano de governo, todos sabem que o primeiro ano de qualquer governo é um ano desafiador, onde você tem que, muitas das vezes, quando se faz um governo de ruptura, no meu caso foi um governo de ruptura, não foi um governo de continuidade, então nós tivemos a capacidade de compreender que este primeiro ano seria um ano desafiador, um ano onde nós teríamos que arrumar a casa, fazer a transição que nós não fizemos dentro da própria prefeitura, ou seja, nós assumimos tendo que entender os números, conhecer cada setor da prefeitura e entender o que estava acontecendo. Só nisso nós levamos cerca de 3 meses para poder organizar essa leitura. Depois disso, fazer a transição, fazer a organização administrativa da prefeitura e tudo isso levando em consideração que a cidade não poderia parar, que eu deveria entregar obras paradas ou em ritmo lento e ainda a realização de uma COP30 que foi um evento nunca antes visto na história da cidade. Então eu acredito que este ano ano passado a gente resume como um ano desafiador, um ano de organização da casa e principalmente as atitudes que nós tomamos no ano passado vão ser balizadores do que nós queremos a partir de agora com a casa já num ritmo muito mais acelerado de desenvolvimento. Prefeito, falando de COP30, passado o evento, como o senhor avalia o sediamento de Belém para a conferência? Olha, Belém agora está no mapa do planeta. Belém passou a ser uma capital conhecida mundialmente, que tem capacidade de receber aqueles que nos visitam, que tem capacidade de se desenvolver com sustentabilidade e ser um exemplo para a Amazônia. Eu tenho certeza de que pós-COP nós conquistamos o nosso lugar que era de direito, sendo a capital da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Agora, o nosso trabalho é manter esse título como uma cidade que possa receber turistas, movimentar a economia, a ser um exemplo de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Tudo isso são os desafios pós-COP. Acredito que realmente foi um momento importante, onde nós recuperamos também o senso de pertencimento da nossa população. Hoje o cidadão ele se sente muito mais dentro da cidade, sente orgulho de morar em Belém. Nós recuperamos isso. Quem mora em Belém sabe que nós, por muito tempo, achávamos que a cidade não tinha jeito. Muitos achavam que a cidade não tinha jeito. Hoje eu tenho total certeza de que nós recuperamos a esperança e principalmente o senso de pertencimento e o orgulho no coração e nos olhos de cada cidadão que mora na nossa cidade. E agora é o maior desafio, manter esse orgulho vivo. Na sua percepção, qual foi a imagem que a gente passou de Belém para o mundo? E o senhor acredita que isso vai interferir, vai impulsionar o turismo em 2026? Existem medidas, iniciativas sendo tomadas nessa área? Olha, primeiro que nós não passamos para o mundo nada além daquilo que já somos. Nós somos um povo acolhedor, nós somos um povo alegre, festivo, um povo que tem na cultura gastronômica um grande potencial e nós mostramos para o mundo que as nossas potencialidades são únicas. E eu acredito muito que toda essa condição, aliado à organização do evento, aliado ao que nós nos propomos a entregar e entregamos além do que nos propomos, sem dúvida alguma, isso tudo mostra que nós temos a capacidade de continuar trilhando esse caminho. Então, Belém mostrou aquilo que realmente é e mostrou a força do seu povo, que sem dúvida alguma é o maior patrimônio da cidade. Prefeito, com as obras da COP, muitos criticaram dizendo que as reformas, as obras foram feitas só em áreas estratégicas da cidade e que partes como a periferia ficaram, entre aspas, esquecidas. Como o senhor responderia a essas críticas e se há iniciativas em planejamento já sendo feitas para também dar um olhar diferenciado para essas áreas? Olha, primeiro a gente infelizmente vive um momento em que a sociedade muitas das vezes prefere fazer um comentário de lacração na internet do que simplesmente, muitas das vezes, enxergar aquilo que de fato é e os benefícios que trazem. Nós sabemos que qualquer cidadão da nossa cidade que goste ou não goste de mim, que
concorde ou não concorde com a minha gestão, que compreenda e tenha alinhamento ideológico ou não, todos, em qualquer, sem dúvida alguma, podem olhar para o que era antes da nossa gestão e o que é hoje. E eu posso dizer com toda a franqueza, a COP ela não só trouxe benefício para o turismo, as áreas que foram reformadas são áreas que vão fomentar o turismo, fomentando o turismo a gente vai gerar emprego, vai gerar renda, vai movimentar a economia da cidade, que infelizmente ainda patina apenas na relação econômica de serviços, e a gente vai poder fomentar tudo isso, trazer turista para cá, para gastar dinheiro aqui, para poder passar esses recursos para a nossa população, através de emprego e através de renda que vai circular a economia da cidade. Então, além disso, eu posso dizer que nós tivemos grandes obras na periferia da cidade. Junto com o governo do estado, nós fizemos o maior programa de macrodrenagem da história da cidade, que elevou o percentual de casas com água e esgoto. Nós conseguimos garantir com que mais de 180 ruas recebessem pavimentação, pessoas que moravam muitas das vezes em casas que quando chovia a lama entrava dentro da casa, e hoje podem caminhar felizes num chão firme, tendo suas ruas pavimentadas. Nós tivemos não só a organização como de um evento desse porte, como um grande desafio, mas a gente também tem o desafio de que a COP pudesse chegar para todos, e chegou para todos. Mas, sem dúvida alguma, a maior obra que eu diria que a nossa cidade ganhou, e sem dúvida alguma, o maior legado que a gente vai poder deixar dessa COP é o sentimento de orgulho do nosso cidadão. Nós recuperamos o orgulho do cidadão em morar em Belém. Prefeito, em relação ao legado da COP para a gestão municipal, o que o senhor acha que a COP ensinou sobre como gerir a cidade, os limites, as prioridades, os principais desafios disso? Olha, eu separo não só a COP, mas a gestão como um todo. 2025 foi um ano de aprendizado, um ano onde a gente olhou muito mais para dentro para organizar a casa, para poder avançar em 2026. E o que eu posso dizer é que nada vence o trabalho. Hoje a gente precisa estar cada vez mais entregando o resultado e, ao mesmo tempo, ouvindo a população. Nós, agora em 2026, nós vamos dialogar mais com a população e vamos apresentar a solução. O que a população espera de nós é que a gente resolva os problemas, ou então pelo menos diga quando, como e onde vai ser resolvido. Porque o que a população espera de nós é resposta, mas é fundamental também que a própria população se sinta parte do processo, parte da cidade. O prefeito sozinho não resolve o problema. Quantas e quantas obras nós entregamos e dias depois estavam depredadas? Quantas obras a gente entregou e que, infelizmente, a própria população não cuidou? Infelizmente, uma parcela da população, e não é a maioria, infelizmente não enxerga a cidade como extensão da sua casa. Infelizmente enxerga a cidade como algo que não faz parte do seu cotidiano, e faz. Quando você ocupa uma calçada irregularmente, você está prejudicando a cidade. Quando você depreda um patrimônio público, você está lesando você mesmo, porque você paga os seus impostos e você faz parte da cidade. Quando você não obedece um regramento, você está indo de encontro com a própria sociedade, porque todos nós vivemos numa convivência que tem que ser harmônica. Então é fundamental nesse momento que a gente possa, ao mesmo tempo, construir essa relação com a sociedade, que cada um tem direito, mas também tem deveres com a cidade, e que a prefeitura possa fazer essas escutas e poder entregar o melhor resultado. Eu acredito muito que o ano passado foi um ano de aprendizado, ajuste da casa e, sem dúvida alguma, apontamento do que nós queremos para os próximos 3 anos. Prefeito, o senhor acredita que Belém está preparada para receber outros eventos de grande escala similares ao da COP? Sem dúvida alguma. Se nós conseguimos não só realizar a COP, como também fazer com que todo o evento fosse satisfatório, nós estamos preparados para qualquer outro evento mundial aqui na nossa cidade. Inclusive, esse, sem dúvida alguma, é uma pauta que a gente precisa fazer que seja perene. Não dá para a gente pensar que um evento como a COP vai acontecer só uma vez a cada 30 anos. Pelo contrário, nós precisamos fazer com que esse momento que passou a COP seja um momento que a cidade viva com mais intensidade. O Rio de Janeiro passou por isso depois que teve o seu encontro mundial de meio ambiente. E desde aí o Rio de Janeiro começa a se posicionar como uma cidade no cenário nacional com capacidade de realização de grandes eventos e fazendo grandes eventos. Nós precisamos ser da Amazônia, do norte do Brasil, a referência. E nós vamos ser.
Prefeito, finalizando essa sessão de COP e falando sobre mudanças climáticas. Um estudo recente mostrou que Belém, em um futuro próximo, pode ser a segunda cidade mais quente do planeta. E aí eu gostaria de saber o que a gestão municipal está fazendo para transformar essa cidade em uma cidade mais resiliente, né, e adaptada ao calor extremo, às mudanças climáticas. Olha, nós temos 3 medidas muito importantes. A primeira medida é educacional. A população precisa compreender de que preservar é importante para o futuro das gerações. Isso passa desde cuidar da árvore que está na calçada da sua casa ou até mesmo fazer o plantio de novas mudas. A Prefeitura de Belém já começou a fazer o seu trabalho. Só no ano passado, nós plantamos mais de 150 mil mudas na cidade. E este ano, o nosso planejamento é lançar o programa Belém 1 milhão de árvores. Nós pretendemos, em 3 anos de gestão, plantar 1 milhão de árvores na cidade. E isso, grande parte também vai ser em parceria, tanto com o governo do estado quanto com o BNDES. Através de um investimento de aproximadamente 40 milhões, a ideia é que a gente possa fazer com que as nossas calçadas possam ser espaços de caminhar, mas também sejam calçadas verdes, com plantio de árvores, incentivando, inclusive, os próprios moradores a fazerem isso. Belém precisa e deve ser mais arborizada. Prefeito, a gente sabe que a mobilidade urbana recebeu muitos avanços em 2025, mas a gente gostaria de saber o que a gente pode esperar para 2026, porque ela ainda continua sendo apontada por muitos como um gargalo, como um desafio na cidade, principalmente em alguns pontos mais críticos. E o que a gente pode esperar para 2026 em relação a isso? Olha, a mobilidade é, sem dúvida alguma, uma discussão central na cidade há décadas. Nós, assim que assumimos, nós não só aumentamos a frota, como também garantimos com que 30% dela fosse com ar-condicionado, com Wi-Fi, com acessibilidade e com pagamento em Pix. E agora, recentemente, nós lançamos o aplicativo que garante com que a população possa ver aonde está o ônibus antes que ele chegue na parada, isso causando até previsibilidade para que eles possam sair com o tempo do trabalho para não ficar na parada esperando. Tudo isso é avanço, sem dúvida alguma, mas a gente precisa avançar muito. Primeiro, nós precisamos compreender de que a CETRANSBEL ela é um sindicato que administra o transporte público por décadas na cidade. A gente sabe os gargalos, os problemas que possam ocorrer, mas nós compreendemos de que a CETRANSBEL ela presta um serviço público. Ela não recebe da prefeitura, ela recebe do usuário, mas a prefeitura tem que fiscalizar e vai fiscalizar ainda mais. Nós já começamos a fazer essa fiscalização e vamos continuar fazendo para que preste um serviço de qualidade. Paralelo a isso, nós garantimos com que aos domingos fosse dado à população passagem de graça, ou seja, quem quiser pegar o ônibus aos domingos vai poder pegar sem pagar R$1 por isso. Tudo isso através dessa construção de mobilidade. Precisamos avançar? Precisamos, mas nós temos absoluta certeza que já avançamos muito. E aí, sem dúvida alguma, esse é um grande desafio e eu espero poder entregar em 2026, que é justamente colocar o BRT finalmente de Belém para funcionar, integrado com o BRT metropolitano, para garantir com que esse projeto que se estende há mais de 20 anos na cidade possa ser entregue com qualidade. Então, é um grande desafio e nós pretendemos, eu pretendo como prefeito de Belém, acabar com essa novela do BRT e botar o BRT para funcionar ainda esse ano. Prefeito, durante a COP, a imprensa nacional veiculou muito a questão de Belém ser uma das capitais que tem ali um percentual de quase 60% de áreas periféricas. E a gente gostaria de saber quais são as medidas, né, que estão sendo tomadas por parte da prefeitura para contornar essa desigualdade estrutural que a gente ainda vive. Belém é uma das cidades com a maior área de favela do Brasil. E a gente sabe que essa é uma problemática vinda de 2 temas centrais. Primeiro, a falta de regularização fundiária, ou seja, as pessoas não têm título de propriedade, então aquelas áreas elas são áreas ainda de ocupação. E esse é um desafio que nós pretendemos encarar com toda a clareza e principalmente com planejamento. Ano passado nós fizemos esse planejamento, conseguimos captar recursos através do Ministério das Cidades, do Governo Federal, para garantir de que essa regularização fundiária fosse feita e a nossa expectativa é que esse ano a gente consiga regularizar mais de 30 mil moradias. E a ideia é que isso possa crescer ao longo dos anos.
paralelo a isso, fazer tratamento de água e esgoto, que também é um índice importante que a gente precisa aumentar. Nós já conseguimos crescer quase 50% do que era antes, mas a gente precisa ainda avançar nisso. E tenho certeza de que com essa parceria do governo federal, governo do estado, a gente vai conseguir avançar. É óbvio que em um ano a gente não conseguiu fazer tudo o que a cidade precisava. E, evidentemente, talvez nem se eu ficasse 10 anos como prefeito, nós mudaríamos tudo o que precisa ser mudado na cidade. Mas acredito muito que o meu papel enquanto prefeito é colocar Belém no rumo, no trilho do desenvolvimento para garantir com que todos aqueles que passem pela prefeitura possam dar continuidade de um projeto de cidade, para desenvolver a cidade, para gerar emprego e renda, para dar melhor condição de vida para a nossa população e, sobretudo, fazer com que Belém volte a ter realmente ser uma cidade acolhedora, uma cidade que seja boa para aqueles que moram aqui. Tanto os que moram na periferia, quanto os que moram no centro da cidade. A gente precisa ter qualidade de vida na cidade. Prefeito, muitos estão se perguntando em relação ao restaurante popular. Existe uma perspectiva dele ser reaberto, um cronograma? Sem dúvida alguma, nós temos 2 projetos base que lidam diretamente com a segurança alimentar. Um é a Cozinha Solidária. A Cozinha Solidária vai dar alimento às pessoas em vulnerabilidade social. Nós não vamos vender. Nós vamos dar àqueles que têm fome e não têm condição de pagar por isso. O restaurante popular, ele vendia a alimentação a um preço subsidiado. Nós não, nós vamos dar o alimento à população e nós pretendemos fazer isso ainda no primeiro semestre. Fora isso, nós devemos sim ter um restaurante popular e aí nós estamos só construindo a modelagem que deve funcionar, inclusive, no shopping popular que nós vamos construir na cidade. Prefeito, em relação às praças de Belém, a gente sabe também que em 2025 muitas foram restauradas, mas as pessoas ainda apontam algumas que continuam com problemas de iluminação pública, de segurança. Em 2026 a gente pode esperar medidas também em relação a essas praças? Olha, sem dúvida alguma, nós vamos fazer 2 movimentos importantes. Primeiro, de conservação e zeladoria das praças. Nós já começamos a instalar câmeras também para garantir a segurança e também com que as praças possam ter realmente a sua manutenção preservada sem nenhum tipo de vandalismo. A gente sabe que um caso ou outro vai ocorrer naturalmente, como acontece em qualquer centro urbano, mas a gente tem que ter respostas rápidas. Sem dúvida alguma, isso é algo que a prefeitura está se debruçando para construir na cidade. É fundamental também que a gente possa divulgar um projeto que foi lançado no ano passado, mas foi pouco divulgado e pouco explicado, inclusive por parte da prefeitura, e eu faço a autocrítica que nós precisamos divulgar melhor, que é o Praça Viva. O que é o Praça Viva? A população, as empresas, os empreendedores, eles podem requerer a concessão da praça pelo período de 5 a 10 anos, onde eles vão poder explorar economicamente até 30% do espaço da praça, mas ela continua sendo pública. Ou seja, se tem aqui 5, 6 empreendedores que vendem alimentos e eles querem fazer dentro da praça uma praça de alimentação padronizada, organizada com projeto arquitetônico passado pela prefeitura, eles vão poder fazer aquilo sem nenhum tipo de custo do empreendedor para a prefeitura. Ele vai ter que, em contrapartida, apenas dar a manutenção na praça e cuidar da praça. Com isso, a gente vai garantir com que a prefeitura não gaste recurso para fazer a manutenção e esse empreendedor não precise pagar aluguel para qualquer outro tipo de imóvel e vai ter um local central para vender os seus produtos. Ou seja, nós vamos ter aqui não só fortalecimento do comércio, como também vamos garantir a zeladoria da praça. Então, esse programa é um programa que nós vamos expandir e vamos fazer com que a população possa entender e os empreendedores comprem a ideia. Nós já estamos bem avançados nisso e tenho certeza de que as praças vão ser muito mais bem zeladas e que a gente vai conseguir dar vida a elas. Porque não adianta só a gente ter praça. Belém tem muita praça, tem mais de 240 praças. Mas imagina só, se você não tiver 240 praças com vida, com movimento, vai ser apenas um terreno baldio em que vai estar sujeito a todo tipo de vandalismo, todo tipo de degradação. Então a gente precisa dar vida às praças, é isso que a gente vai fazer. Prefeito, em relação às ilhas de Belém, o que a gente pode esperar de iniciativas, principalmente no setor do acesso à saúde e do acesso a saneamento básico, que a gente sabe que é um desafio grande nessas áreas? Olha, as ilhas de Belém têm um papel muito importante na cidade, mas infelizmente muitos gestores governaram de costas para as ilhas. Nós temos mais de 40 mil pessoas vivendo nas ilhas de Belém. E a gente precisa dar um olhar muito mais atencioso, principalmente aquelas que que têm um nível populacional grande. Para você ter uma ideia, na educação, e eu tenho muito orgulho disso, nós vamos inaugurar ainda esse mês, nós conseguimos colocar todas as escolas das ilhas com
energia fotovoltaica, ou seja, com energia renovável. Agora todos vão ter acesso à internet e também luz, não mais com gerador, agora com energia solar. A gente garantiu que a UBS Fluvial pudesse chegar nas ilhas, ou seja, a gente faz o atendimento nas ilhas para que as pessoas não tenham que se deslocar delas para ir para o centro da cidade. Então a gente está indo até as ilhas e é fundamental também trabalhar com algo que é muito sensível, que é a geração de renda para essas famílias. E nós vamos entrar agora com um grande programa de agricultura e fomento à piscicultura nas ilhas. Belém tem um potencial incrível, nós somos um dos maiores produtores de açaí do mundo. Belém hoje faz parte dessa cadeia, a gente precisa fazer com que isso funcione, ou seja, se a gente der condição de conhecimento e der subsídio de financiamento para esses trabalhadores, eles vão poder fazer a agricultura não só para subsistência, mas também para comercialização. Então é fundamental que a gente possa olhar com esse olhar sensível para quem mora na ilha. O senhor comentou desse projeto de educação nas ilhas. Ainda nesse setor de educação e de saúde, quais são os projetos que o senhor gostaria de destacar e o que é que ainda falta para ser enfrentado? Olha, só no ano de 2025 nós investimos aproximadamente 50 milhões na reforma das escolas. Nós estamos construindo algumas escolas, inclusive do zero. Para você ter uma ideia, são escolas que vão ter tempo integral e vão ter toda a condição de receber os nossos estudantes. Nós, pela primeira vez na história da cidade, conseguimos dar material escolar e uniforme escolar para toda a rede. Ou seja, mais de 60 mil estudantes receberam régua, caderno, borracha, caneta, estojo, uniforme completo e mochila. Tudo isso para garantir com que eles tenham um acesso melhor ao aprendizado. Pela primeira vez, talvez em 20 anos, a Prefeitura não recebe uma notificação do Ministério Público porque não tem professor em sala. Nós temos professores em salas que dão o seu melhor para que o aprendizado seja contento. E, evidentemente, no ano que vem, neste ano, nós temos um fator predominante. Nós crescemos em 20% no ano passado as vagas em creche. Mas eu tenho como meta de gestão, até o final do nosso mandato, aumentar em 100% os números de vaga em creche. Ou seja, a primeira infância é uma das grandes prioridades da nossa gestão. E é isso que a gente vai construir daqui para frente. Prefeito, eu gostaria que o senhor esclarecesse em que pé está a situação do pronto-socorro da 14. A gente sabe que passou por uma questão de possíveis reformas, privatizações, decisões judiciais. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a população, né, qual é a situação atual. Olha, eu até te agradeço por essa pergunta. Primeiro, desmistificar essa questão de privatização. Ninguém está privatizando o serviço público. Pelo contrário, essa é uma medida que já vem sendo tomada em grandes capitais do Brasil e do mundo, que é a garantia de que se tenham ou organizações sociais ou até mesmo outras formas de construção para a resolução dos problemas que hoje enfrenta a saúde. O Pronto-Socorro Municipal de Belém, se você for pegar gestões de 20, 30 anos atrás, você vai ter as mesmas manchetes nos jornais, nos noticiários, na televisão e agora nas redes sociais. Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. E como é que a gente vai resolver problemas que são extremamente complicados e que já duram décadas fazendo as mesmas coisas? Nós procuramos fazer diferente. Foi aí que nós resolvemos entender de que precisaríamos encontrar uma alternativa para, principalmente, fazer com que o pronto-socorro pudesse ser fechado para uma ampla reforma, não fazer reforma com gente dentro, que isso é inclusive desumano, e nós encontramos uma alternativa com um hospital filantrópico, que é justamente poder oferecer o mesmo serviço que é oferecido a quem tem plano de saúde e quem paga uma saúde privada para quem precisa e não tem condição de pagar. Nós buscamos isso. Essa foi a grande proposta que nós construímos. E a partir daí, a gente ter este hospital de forma imediata funcionando e reformar o pronto-socorro, que ao fim desta reforma nós passaríamos a ter 2 hospitais, com garantia de atendimento dobrado. E, inclusive, na nossa proposta de edital, era aumentar o número de leitos deste novo hospital. Então, acho que houve uma certa problema de compreensão de alguns sobre isso. E detalhe, ninguém ficaria desempregado. Aqueles que são efetivos, eles continuariam trabalhando na rede municipal de saúde, inclusive fortalecendo algo fundamental que é a atenção básica, que é quando a pessoa precisa ir no posto de saúde e muitas das vezes não tem profissionais de atendimento.
Com isso, nós garantiríamos com que todas as nossas unidades pudessem ter um reforço ainda maior de profissionais da saúde. Então, eu acredito muito que isso poderia realmente não só ser um grande ativo, como vai ser um grande ativo. Nós estamos defendendo essa proposta, porque a gente acredita que é importante e entende também que ela é uma proposta que, embora ofereça até mais serviço do que hoje oferece o próprio pronto-socorro da 14, ela também é mais barata. Hoje, nós economizaríamos cerca de R$ 2 bilhões por mês, tendo um serviço de qualidade, numa estrutura muito melhor do que existe hoje, enquanto passaríamos a reformar o pronto-socorro da 14. Nós vamos continuar defendendo essa proposta. Evidentemente que o pronto-socorro da 14 precisa de algumas reformas. Nós vamos trabalhar junto à Justiça, junto a acompanhamento, inclusive, do Ministério Público, para que eles possam ter sensibilidade de ver como é que a gente pode construir essa reforma e sem deixar de atender as pessoas. A gente tem que reforçar, eu não tenho compromisso com o erro. Quando a gente erra, a gente tem que assumir o erro e apresentar a solução. O pronto-socorro da 14 precisa de intervenção urgente, de engenharia, de reforma, mas é fundamental que a gente possa construir isso. E me permite aproveitar esse momento também. Hoje, Belém, ela atende não só a população de Belém. O pronto-socorro, ele é portas abertas. Para se ter uma ideia, só no pronto-socorro da 14, nós atendemos 30% da população vinda do município de Ananindeua. Isso é importante ser frisado. Então, Belém não atende só a população de Belém. O Hospital da 14 atende também o interior do estado. E, como eu disse, a vizinha aqui, a Ananindeua, tendo pronto-socorro próprio, manda os seus pacientes para o nosso pronto-socorro da 14. Nós não negamos a atender. E nós não recebemos aquilo que deveríamos receber para atender a população de outros municípios. Então, assim, faço um apelo, inclusive, aos prefeitos que têm condições de atender os seus pacientes, que possam atender. Acho que cada um tem que ter responsabilidade com o seu cidadão. Eu tenho responsabilidade com o cidadão de Belém. E eu espero que os outros prefeitos também possam ter. Eu acho que isso é um papel fundamental. E a gente está aqui para ajudar, nós não vamos negar atendimento a ninguém. Mas é fundamental que se diga que os nossos pronto-socorros muitas das vezes estão superlotados porque nós não atendemos só Belém, nós atendemos também o interior do estado. Certo. Prefeito, entrando agora no setor de esporte e de cultura, existem planos para ampliar e para reformar os campos de arenas esportivas, principalmente dos bairros mais distantes, como o Tapanã, como a Terra Firme? Olha, sem dúvida alguma, foi uma proposta de campanha nossa para prefeito. Nós vamos fazer as areninhas e as arenas, que são fundamentais para que haja esporte em todos os bairros. Nós vamos iniciar um processo licitatório, acredito que lá pelo mês de fevereiro, para que a gente possa fazer a contratação de empresas para poder fazer essas obras. E, além disso, nós queremos instalar nessas areninhas também escolinhas de futebol, escolinhas de esporte, para que as crianças que vivem vulnerabilidade social possam ter oportunidade. Prefeito, diante da atuação das usinas da paz, que são iniciativas do governo do estado, gostaria que o senhor explicasse um pouco como fica a atuação da CEGEL, né, da secretaria, e como é que ela atua ali junto com as usinas, com o governo, como é que ela não acaba ficando como coadjuvante nessa área? Olha, pela primeira vez a gente tem um governo federal, governo estadual e governo municipal com relações alinhadas. Ou seja, eu não sou aquele que tento esconder o que vem de bom do governo do estado, do governo federal, atribuindo apenas a mim esse benefício. Pelo contrário, eu acredito muito de que a população me elegeu para que eu pudesse unir a todos e pudesse trazer benefício para a cidade. E é o que está acontecendo. Eu recebo muito comentário que diz assim, mas essa obra é só do governo do estado, essa obra é do governo federal. Não, a obra é da cidade. Quantas obras nós entregamos e que foi a população de Belém que ajustou, que quis, que pediu, e que foi a prefeitura de Belém que executou a obra e trouxe para cortar a faixa o governador, a vice-governadora, representante do governo federal. E quantas vezes aconteceu o inverso? O próprio governo federal fez isso e o governo do estado também fez isso. Isso se chama ser republicano e colocar principalmente a cidade acima das nossas aspirações políticas e pessoais. Então, nós vamos continuar fazendo um trabalho integrado. Nós vamos continuar entregando obra junto com o governador, junto com a vice-governadora, junto com o governo federal e com todos aqueles que querem um benefício para a cidade. Eu sou prefeito de Belém, eu não estou aqui para discutir a próxima eleição, eu não estou aqui discutir ego, status ou quem entregou ou deixou de entregar. O importante é que seja entregue. Se a obra acontecer, para mim, ela a finalidade já está posta, já está feita, eu estou muito satisfeito. Eu não me importo se é uma obra financiada pela iniciativa privada, o governo do estado ou o governo federal. O que me importa é que ela aconteça. Qualquer
pensamento que fuja disso é briga de ego e discurso politiqueiro. E isso não me cabe. Me cabe ser gestor da cidade. Eu fui eleito para mudar a história da cidade, para mudar o curso que a cidade estava indo. E é isso que eu vou fazer. Independente se isso me custe popularidade, independente se isso me custe qualquer tipo de benefício político. Eu tomei uma decisão muito clara, que é fazer diferente do que aqueles que me antecederam fizeram. Porque fazer o mesmo, a gente já sabe o resultado. Então eu vou fazer diferente, eu vou organizar a cidade, vou fazer o que tiver que ser feito, mesmo que isso seja impopular. Eu vou fazer aquilo que é preciso ser feito. E daqui a 20, 30 anos, eu vou poder olhar para trás e vou poder ter a clareza de que eu fiz o que deveria ser feito e dormir com a consciência tranquila. Prefeito, sobre o Bolsa Atleta Municipal. A gente sabe que Belém tem muitos atletas em potencial, jogadores, lutadores, só que muitos acabam desistindo no meio do caminho, às vezes por falta de um kimono, falta de dinheiro para passagem de ônibus. E a gente gostaria de saber se existem projetos para ampliar, né, essa bolsa, não só para quem já é campeão, mas para quem está ali na base como atleta. Olha, primeiro dizer que a gente precisa reforçar na periferia da cidade a presença do esporte. Eu acredito muito que a prefeitura ela tem que ter a capacidade de ajudar aqueles que querem seguir carreira como atletas. Mas é fundamental que a gente possa disseminar o esporte para que ele possa chegar para todos. O esporte amador, para a gente, ele é muito importante, para que todos possam ter acesso aos benefícios do esporte, seja eles de saúde, seja eles de disciplina ou até mesmo como cidadão. Então é fundamental que a gente possa olhar isso com muita clareza. Em relação ao esporte de forma mais profissional, nós compreendemos que temos uma lei de incentivo, que é a Lei Tó Teixeira. E para que ela possa funcionar, os empresários precisam também investir. A gente deduz os impostos e eles investem isso em ações esportivas de incentivo aos atletas. Então a ideia é que a gente possa aglutinar esses empresários para que eles possam olhar com mais carinho o esporte da cidade, tendo em vista que a nossa prioridade é, sem dúvida alguma, o esporte amador, o esporte na periferia, o esporte nos bairros. Prefeito, em relação às escolas de samba, tem se pronunciado muito nas redes sociais, preocupados em relação à divulgação do edital de carnaval, dado que o anterior foi em dezembro de 2024. Tem uma previsão, tem um motivo desse atraso? Não, nós estamos entendendo primeiro quais são as demandas. A gente compreende de que, infelizmente, burocratizaram muito o carnaval e nós precisamos desburocratizar tudo isso, inclusive fazer com que a Liga possa ter uma responsabilidade sobre esse fomento. Nós devemos até segunda-feira lançar esse edital, lançar essa condição para que a gente possa resolver. Belém não vai ficar sem carnaval. Pelo contrário, nós fizemos um carnaval belíssimo no ano passado. Há muitos anos nós não tínhamos um carnaval como nós tivemos no ano passado. E esse ano não vai ser diferente. Nós vamos ter carnaval nos distritos, nós vamos ter carnaval das escolas de samba, nós vamos ter carnaval de rua. Belém vai voltar a ter o seu carnaval sendo considerado um dos melhores do Brasil. Já tivemos no passado e no passado foi só uma prévia. Esse ano vai continuar sendo realmente algo importante. Muita gente diz que quando você faz festa, só faz festa, porque tem festa, em vez de investir em festa, tem que investir em outra coisa, tem que investir em saúde, educação, fazer esse discurso genérico. Lógico que a nossa prioridade é investir nas áreas prioritárias, educação, saúde, assistência, infraestrutura. Mas investir em cultura, investir em eventos, é gerar emprego e renda para a nossa gente. Existe um estudo, salvo engano, que a cada R$ 4 gasto com eventos e com cultura, se retorna mais para a cidade do que realmente... Desculpa, a cada R$ 2 gastos, R$ 4 retornam para a cidade, seja através de impostos, seja através de geração de emprego e renda para a nossa população. Então, nós vamos fortalecer, sim, a área cultural da cidade. É fundamental que a gente possa avançar nisso. Então, Belém vai ter um carnaval e as escolas de samba, os blocos tradicionais dos distritos e do nosso centro da cidade podem ficar tranquilos que nós vamos fazer um carnaval belíssimo esse ano. Prefeito, nossa última pergunta aqui sobre a parte de cultura. Os artistas e produtores culturais de Carimbó, muitos falam que, apesar de ser um gênero, né, reconhecido como patrimônio imaterial, não existe um espaço ainda público destinado só para isso. Então, a gente gostaria de saber se em 2026 ou durante seu mandato existem iniciativas pensando nisso. Olha, uma coisa que a gente precisa compreender, e eu falei anteriormente nessa entrevista, eu não tenho compromisso com erro. Se a gente erra, a gente precisa olhar para frente e dizer assim, nós erramos, mas nós vamos corrigir. Não é só reconhecer o erro e não apresentar a solução. A gente vai reconhecer erro e vai apresentar a solução. No ano 2025, nós focamos em duas coisas. Organizar a Prefeitura de Belém, planejar o futuro, organizar as finanças
Para você ter uma ideia, se a gente continuasse com os gastos que nós herdamos, nós chegaremos a novembro sem ter a condição de pagar o salário do servidor. Hoje, nós temos a condição não só de ter pago o salário do servidor, ter pago o 13º adiantado, como também ter terminado o ano com superávit, ou seja, com dinheiro em conta para investimento. Então, tudo isso foi o nosso planejamento do ano passado. Cortamos despesas, eu eliminei 600 cargos de indicação política na prefeitura, ou seja, nós extinguimos esses cargos, nós cortamos os gastos em contratos públicos em 20% e pagamos muitas das dívidas que nós herdamos. Nós herdamos mais de 120 milhões de reais só de dívida com lixo. E nós conseguimos fazer um planejamento de pagamento do atrasado e pagamos em dia esse serviço e tantos outros. Ninguém pode virar e dizer assim, olha, a prefeitura está me devendo. Nós pagamos os nossos fornecedores em dia. Então, nós organizamos a casa. E lógico que ficou, quando você se debruça a isso, você muitas das vezes deixa de lado algumas outras questões que são tão importantes quanto. Nós elegemos prioridade, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, organizamos a casa e organizamos a COP30. Agora, nós vamos passar a ouvir os segmentos da sociedade, ouvir as demandas e com muita clareza e com muita sinceridade dizer o que podemos resolver, o que não conseguimos resolver e aquilo que a gente vai trabalhar para resolver juntos, e a partir daí a gente vai conseguir fazer a solução, encontrar saídas e soluções para as demandas apresentadas. Isso serve para o carimbó, para o setor cultural, para os movimentos sociais, para os servidores públicos, enfim, para todos os segmentos que compõem a nossa cidade. Prefeito, para a gente encerrar a nossa entrevista, o que os belenenses podem esperar para 2026? E queria também deixar um espaço aberto para o senhor acrescentar algo que queira mais. Olha, primeiro que eu, quando assumi a prefeitura de Belém, sabia que não seria fácil administrar a cidade. Belém é uma cidade onde a arrecadação é uma das piores entre capitais do Brasil. Nós temos altos índices de problemáticas que passam desde o saneamento básico até mesmo a questão de geração de emprego e renda. Belém é uma cidade que parou no tempo, mas que precisa avançar. E nós assumimos a Prefeitura de Belém com o intuito de enfrentar esses desafios e fazer aquilo que deveria ser feito. Eu não assumi a Prefeitura de Belém para fazer carreirismo político. Eu tenho uma dívida histórica com a minha geração, de fazer bem e fazer aquilo que tem que ser feito. Como disse, mesmo que isso custe qualquer tipo de popularidade. E é dessa forma que nós vamos fazer, organizando a cidade, fazendo com uma administração consciente e principalmente coerente com aquilo que a gente prega, que é ter equilíbrio fiscal e garantia de que Belém vai ter futuro. Se a gente continuasse com o que estava antes, nós não teríamos um futuro garantido. Hoje, eu tenho absoluta certeza que com a gestão que nós estamos fazendo, nós vamos ter um futuro garantido para daqui a 20, 30, 40, 50 anos, num grande ritmo de desenvolvimento. Então, o ano de 2024, volto a dizer, foi um ano duro, desafiador e principalmente de arrumação de casa. 2025 foi este ano. 2026 será um ano de escuta, de entrega de resultado, de entrega das obras e principalmente nos lugares que mais precisam do atendimento da prefeitura. Nós vamos fazer o maior programa de urbanização da cidade, nós vamos fazer a arborização da cidade, nós vamos fazer com que os espaços públicos possam ser utilizados pela população, vamos fomentar muita geração de emprego e renda e vamos fazer com que as unidades básicas de saúde passem por reforma, padronização e sistema para garantir o melhor atendimento de saúde para a nossa população. Nós vamos ampliar as ofertas de vaga em creche, vamos reformar as escolas. Para você ter uma ideia, hoje a nossa perspectiva é que a gente possa reformar, pelo menos esse ano, mais de 50 escolas padronizadas, com toda a organização que a população merece e, ao mesmo tempo, fazendo tudo isso com escuta ativa com a população. Então, Belém pode esperar de mim, sobretudo, muito trabalho. Eu digo que daquele que gosta de mim, aquele que não gosta de mim, aquele que acredita na minha gestão, aquele que não acredita na minha gestão, aquele que concorda politicamente comigo ou não. Podem falar tudo de mim, mas não pode falar que o prefeito não trabalha. Isso eu tenho absoluta certeza, eu bato no peito. Eu desafio qualquer pessoa, qualquer, inclusive adversário político meu, vem aqui dizer que não trabalha. Se tem uma coisa que a gente faz é trabalhar. E vou trabalhar esse ano ainda mais para honrar aqueles que acreditam na nossa gestão. E vamos continuar avançando. Belém, e faço uma reflexão para todos aqueles que estão nos assistindo. Lembrem como era Belém até 2024. E lembra como é Belém a partir de 2025. Faça um comparativo. Se não mudou, eu tenho certeza
de que se vocês se não verem mudança, realmente é algo que está faltando memória. Mas faço esse apelo a todos que nos assistem. Comparem Belém até 2024 e 2025 em diante, a partir da nossa gestão. Muita coisa mudou. Precisa mudar muita coisa? Precisa melhorar? Claro que precisa. Sempre vai precisar. Mas nós vamos acelerar ainda mais o passo, porque a gente sabe que fez muito, mas sabe que precisa fazer mais. E a gente vai continuar fazendo, com muito trabalho e com muita humildade. Então, gente, a gente encerra a nossa entrevista por aqui. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. E muito obrigada de novo, prefeito, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui. Obrigado a todo o Grupo Liberal.